Já de volta com o TV Mar News, nesse momento são 9 horas em ponto, gente. Olha, e amanhã, Maceió receberá o primeiro seminário de segurança no trabalho de pintura imobiliária e decorativa. E quem conta os detalhes a respeito disso é o empresário Luiz Antônio Jardim, já está aqui com a gente no estúdio. Bom dia, seja sempre muito bem-vindo aqui ao TV Mar News. Muito obrigado por estar aqui com vocês, começar o dia, assim é uma maravilha. Amanhã nós teremos lá no auditório da Federação das Indústrias esse primeiro seminário de pinturas imobiliárias e segurança no trabalho de pintores imobiliários e decorativos. Isso veio através de uma demanda dos próprios profissionais da área. Então, na nossa empresa, a gente tem um clube de relacionamento, sempre promovendo treinamento, elevação do trabalho, às vezes faz comemorações. E, mais recentemente, voltou-se a uma demanda que a gente organizasse alguns programas de treinamento sobre segurança no trabalho. Eles presenciaram alguns acidentes, recentemente teve uma questão de um andaime que encostou num fio de alta tensão, faleceu o pintor. A gente tem uma quantidade muito grande, às vezes, de pintores que vão envelhecendo com problema de vista, com problema de pulmão. E nessa troca de ideias, eles solicitaram que um dos temas que a gente começasse a abordar muito fosse essa de segurança no trabalho, a questão de saúde profissional. E nós fizemos uma pesquisa com os profissionais e era muito pertinente, né? Até por uma questão de longevidade, questão de família e mesmo como empresa, diria, bem-sucedida, principalmente por isso a gente passa a ter mais responsabilidade social e afinal eu quero que esse pessoal viva muito, que pinte muito, essa a nosso meio de crescimento. Então, nós conversamos inicialmente com alguns e íamos fazer um trabalho um pouco menor, né? E a partir daí lançar uma campanha de que pinte com qualidade, pinte com segurança. Na realidade, a questão de segurança no trabalho não é uma questão de norma, não é uma questão técnica, é muito mais uma questão de conscientização, é cultura. Às vezes, quando a gente fala sobre segurança no trabalho e norma, as pessoas já se assustam, lembram do Ministério do Trabalho, aquela coisa toda, e essa coisa meio que complica nas obras. O pessoal já vem, é lei, né? Pode ser multado, é aquilo. Pois mas a gente encara que a segurança é bom senso. E o seminário é mais uma das ações, talvez essa maior que nós tenhamos feito, né, que vamos fazer com relação ao tema, e dar um start grande, até para a gente conscientizar os clientes dos pintores, até cobrar. Porque observa só o seguinte, esses profissionais são expostos, muitos, a todo um ambiente, vamos dizer assim, contaminante. O cara vai lixar, vem o pó que ele respira. Verdade. Alguns tipos de tinta ou na pistola, ele respira aquele spray, às vezes tóxico ou não, mas é resíduo sólido, né? Às vezes a questão de uma bota que cai, alguma coisa, principalmente trabalha em altura também. Que às vezes usa uma escada qualquer, às vezes bota um andaime que não está bem seguro, bem planejado, foi alugado num lugar qualquer. Às vezes eles reclamam o próprio problema da companhia de eletricidade, da dificuldade de solicitar que seja desligado ou isolado um fio de alta tensão. Então, às vezes a gente veja só, qual é a questão só vou fazer um paralelo, a questão da Covid. Todo mundo se preocupa com o índice de morte. Está baixo, o cara está melhor. Não está, porque o índice de contaminação e absenteísmo no trabalho e na economia é muito grande. E isso é um problema. E o pintor, certo? 98% é profissional autônomo. Se ele tem um acidente pequeno que seja, corta um dedo, passa 3 dias sem trabalhar, é prejuízo para ele e para a família, porque ele não tem aquela garantia. Outra coisa que é um problema, que por isso que eu digo que está muito ligado à conscientização, que eles reclamam muito, que existe aquela disputa, e todo profissional liberal sabe que tem isso, né? Entre a concorrência no preço.
e que às vezes o cliente não permite que seja envolvido o custo da segurança. Ou seja, às vezes, não, bota uma escada, usa só um balancinho qualquer, não precisa alugar andaime, essas coisas todas, né? Então, isso é um problema. Então, a ideia nossa, com esse seminário aí, fantástico, quando procurei inicialmente o Senai e o SESI, era só para me disponibilizar instrutores para dar o curso, e eles me disseram, bem, julho é o mês de segurança no trabalho, podemos fazer uma grande ação. Né? Então, o SESI veio maravilhosamente bem, agradeço muito ao Valber Pitombeira, ao pessoal todo, tratando lá com a Paulinha, com o pessoal todo, o pessoal da comunicação, a Carol, já desenvolveu marca e o negócio se tornou uma ação grande. Temos um auditório amanhã para 150 pessoas, certo? Nós tivemos um apoio muito grande também de fornecedores da nossa empresa. Então, por exemplo, coisas que são simples, às vezes, que a gente vai EPI, disponibilizar no brinde. E veja só, eu tenho 2 EPIs muito simples aqui para o pintor. Uma máscara PFF2 contra pó, custa R$3 por aí, certo? Um óculos de segurança descartável. Então, às vezes no lixamento, itens básicos desses a pessoa não é usada. Isso até poderia ser incluído no pacote da compra da tinta, porque o cara usa e vai. Sim. O pó que ele respira, a maioria dos pintores, depois de certa idade, tem problema de pulmão, tem problema de vista, de coisas que a gente que não se dá conta, né? E não vai acontecer nada, e quando chega numa certa idade ou chega num certo problema, pensa só, um pintor às vezes afastado 8, 10 dias do trabalho, sem ter uma previdência que remunere, sem ter um patrão, o problema é muito maior, né, do que parece a um primeiro momento, porque todo mundo só olha para o problema quando tem morte, quando tem, né? E nós temos, inclusive, convidei alguns, tem pintores que ficaram paraplégicos, com problema de queda, essas coisas todas. Então, esse trabalho que a gente começou com pintar com qualidade é pintar com segurança, então a gente está preocupado com a qualidade do trabalho que resulta, né? E, sobretudo, que o profissional saia, volte para casa inteiro, no dia seguinte ele possa trabalhar. E essa conscientização dos clientes, de cobrar também. Você vai pintar na minha casa, faz isso, de não se negar a incluir o valor da segurança dele. Porque faz parte de você, vai pintar uma área externa grande, então, quer dizer, tem que entrar no custo daquilo, o andaime, os EPIs, essas coisas. Então, a gente foge um pouco só do formalismo, certo? Da formalização das normas e vai trabalhar muito em cima, principalmente da informação, de dar ferramentas de como o cara deve se proteger e dessa conscientização. Jardim, a gente tem aqui o card do evento, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa programação. O que é que o pessoal vai encontrar amanhã durante esse seminário? Veja só. Eu acredito que ainda restam poucas vagas, pelo número que eu tive ontem, né? Existe também no Instagram o Pintor Seguro, que tem um link lá que a pessoa pode se inscrever ou procurar a empresa lá. Eu não sei, realmente são poucas vagas, mas ainda tem essas vagas e a gente conta com absenteísmo lá. O SESI tem toda uma expertise nessa área, então ele nos preparou lá palestras, certo? Mas de uma coisa dinâmica. Inclusive, eles têm um grupo de performance, um grupo teatral, às vezes quem vê no Instagram, ele até oferece isso, que vai fazer uma performance para ficar uma coisa também, a gente vai falar de uma forma lúdica, de uma forma divertida. Então, nós conseguimos o apoio de todas essas empresas que acharam que a ideia... na realidade, ela é ideia inovadora, mas não é só inovadora por ser iniciativa de uma empresa privada que está partindo para levantar o tema. Normalmente as pessoas se fogem um pouco de coisas como dissesse assim, isso não é a minha área ou isso vai me dar complicação. Então, o apoio foi grande disso. Aí, ao mesmo tempo, a gente conseguiu apoio destas empresas, não sei se pode citar, mas vou citar aqui mesmo, depois qualquer coisa vocês mandam uma conta para elas, viu? Da Ibratim, de Tintas Coral, da 3M, da Souvenir e de Pincéis Atlas, que são grandes parceiros nossos, né?
E esse pessoal, por exemplo, todo participante, né, essas 18 horas, a gente tem um lanche coletivo antes do evento e depois vem a parte do conteúdo. Existe o certificado, certo? Sim. Então, todo pintor que participar vai receber o certificado do SESI, dizendo, olha, eu trabalho com segurança, eu sou treinado nessa área. Importante. Certo? E a gente preparou também brindes na saída, todo mundo vai receber uma bolsinha, um eco bag do SESI linda, com um óculos de segurança, com máscara. Tem outros brindes que as fábricas mandaram, sai com uma sacolinha cheia. E além disso, antes do final do evento, a gente, até para induzir e fazer essa forma mais divertida, nós temos muita coisa para sortear. Então, por exemplo, aqueles respiradores oficiais da 3M, 6.200, nós temos 6 que a 3M nos mandou para sortear. A Coral mandou produtos também, algumas coisas para sortear. A Atlas, dá tempo de se inscrever então ainda? Não dá? Dá tempo de se inscrever então ainda, né? Tempo dá. As vagas é que eu ainda não sei, mas o que vai acontecer é o seguinte, entra lá no link Pintor Seguro ou telefona lá, se abrir Pintor Seguro no Instagram, quase todo mundo tem. Ou entra em contato com o Casa Jardim, ele pode dar o direcionamento. Eu sinceramente, ontem, na manhã foi quando eu me inteirei e nós tínhamos já em torno das vagas preenchidas, certo? Mas como a gente sempre considera aí o nível de absenteísmo de uns 10% e tudo, ainda tem vaga que a gente pode trabalhar. O importante é que seja profissional de pintura, porque o nosso foco não é marketing, não é explicar curiosidade ou dar um certificado de uma área para quem realmente não vai utilizar. Então, como o investimento é alto, principalmente esse apoio muito grande que nós tivemos da Federação das Indústrias aqui, através da sua presidência, do SESI também, da sua diretoria e do Sinduscom, falando também que nós estamos aqui com a Equatorial, que a Equatorial vai dar uma palestra sobre essa questão de eletricidade, risco de queda, de choque, que é um dos problemas assim dessa atividade. Então agora vai estar um andaime, chegada na casa, passa a linha de alta tensão e nós tiramos lá. Até a intenção é criar uma hotline que facilite o trabalho desses profissionais e que haja, em vez de haver disputa, a gente conseguir uma convergência, porque eu acho que a gente vive num ambiente que, se todo mundo se colaborar, principalmente quem tem acesso à informação, vamos sortear também cursos sobre segurança no trabalho desses profissionais. O SESI está disponibilizando 5 cursos N35 para posteriormente fazer. Então, quer dizer, olha, programação completa mesmo, né? Programação super completa. Dá tempo, então, ainda de se inscrever. Só não sabe se tem vaga, viu, gente? Então, corre lá, entra aí no Pintor Seguro, tá bom? No Instagram mesmo, vocês conseguem fazer a sua inscrição. Luiz Jardim, muito obrigada pela tua participação. E que fica aqui é só esse recado, talvez abusando um pouquinho do tempo e da sua boa vontade. É uma simpatia, gente, para estar aqui. Façam tudo para ser entrevistado por ela, viu? Pode ser uma coisa prazerosa. É a consciência, porque muito mais do que o evento é a gente criar a consciência na coletividade, seja do profissional, seja dos clientes, né, que a segurança tem tudo a ver com a qualidade do trabalho e com a qualidade de vida, e é isso que a gente precisa cada vez mais investir num bem-estar social, mas não é só no social, a gente tem que pensar no bem-estar pessoal, porque se o entorno não melhorar também, a gente não está bem. Muito obrigado aqui pelo convite, é um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Olha, gente, já hoje, viu, amanhã, na verdade, 14 de julho, das 18 às 21 horas na Casa da Indústria, tá bom? E olha só, a gente agora vem trazendo para vocês informações para as pessoas vítimas das enchentes, né, que de repente tiveram seus documentos perdidos. Fernando Palmeira foi conferir como vocês podem retirar o mutirão que o Instituto de Criminalística está fazendo exatamente para conseguir retirar esses documentos. Vamos acompanhar. Diante das fortes chuvas que caíram sobre Alagoas, Maceió e pelo interior do estado, principalmente na região ribeirinha do Mundaú, Vale do Paraíba, praticamente a metade dos municípios alagoanos tiveram seus problemas. Problemas, como nós acompanhamos, de inundações, de destruições de casas, enfim, ainda muita gente precisa da ajuda. E com relação a documentações, muitos também tiveram perdido seus documentos extraviados. O Instituto de Identificação do Estado de Alagoas
estrategicamente está colocando à disposição dessas populações, principalmente as afetadas pelas chuvas, as facilitações para terem de volta essa documentação, principalmente a carteira de identidade. Olá, Fernando. Nós estamos aqui no centro, na rua Cincinato Pinto, no antigo prédio da Rua das Árvores, com 2 guichês e atendemos 40 pessoas dia aqui no Instituto. Quem foi atingido pela cheia, procura o Instituto de Identificação, trazendo sua certidão de nascimento ou de casamento, e ela será prontamente atendida aqui no Instituto sem precisar de agendamento. Pelas cidades atingidas no interior do estado, como é que está também a posição do Instituto? Nós disponibilizamos, tanto na cidade de União dos Palmares, como a cidade de Murici, no Vale do Mundaú, que também foram atingidas, também um horário especial com 10 vagas por dia para atender em União e 10 em Murici. No Vale do Paraíba, nós temos a cidade de Viçosa, que também atendemos as pessoas que foram atingidas pelas enchentes. A cidade de Atalaia é a única que o prédio foi atingido. Entendeu, Fernando? Aí nós estamos, ainda esta semana, reabrindo o posto em um outro local para atender toda a demanda da cidade de Atalaia. O Instituto de Identificação, como parte do Sistema de Segurança Pública do Estado de Alagoas, conta também com o apoio de toda a estrutura de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, inclusive os CIPs, que são os Centros Integrados de Segurança Pública, que estão também como pontos de referência para resolver esses problemas. Né? Exatamente. Nós iremos, inclusive, na cidade de Atalaia, instalar em breve o posto do Instituto de Identificação na CISP de Atalaia, que já está pronta, inclusive com a sala pronta para receber o Instituto de Identificação. A solução não é difícil, porque nós temos a estrutura no Estado de assistência social. Nós temos uma secretaria para dar essa assistência social e se ter aí o meio de chegar a essa pessoa carente a ter de volta seus documentos, são importantes. E por falar em documentos básicos, é bom a gente elencar os documentos necessários, principalmente esses mais, os básicos, que são certidão de nascimento, certidão de casamento, enfim, quais os documentos que são necessários para aqueles que não perderam da totalidade de vir até aqui e facilitar a burocracia. Veja bem, como eu te falei, para que a pessoa tire a sua segunda via, é necessário a apresentação da certidão de nascimento ou casamento. Fernando, infelizmente, nós não só lidamos com pessoas honestas. Infelizmente, numa hora dessa, muita gente pode querer se aproveitar. E para evitar isso, o documento principal é a certidão de nascimento ou casamento. Não há outra maneira. Anísio, eu tenho que agradecer a sua atenção, parabenizar pelo seu trabalho, uma equipe coesa, trabalhando para resolver os problemas dos alagoanos e dotá-los desses documentos que são imprescindíveis para o dia a dia, para a vida de cada um dessas pessoas e dessas famílias. Parabéns pelo seu trabalho e fique à vontade para falar para o nosso povo, nesse momento de dificuldade, das facilidades que o Instituto de Identificação está colocando para a comunidade. Eu quero agradecer a oportunidade e dizer que a partir da próxima semana nós iremos também disponibilizar uma equipe para ir exatamente nos locais, nos abrigos, para facilitar mais a situação das pessoas que foram atingidas pelas enchentes aqui no estado de Alagoas. Os documentos são imprescindíveis à cidadania, ao dia a dia dessas pessoas. E, na realidade, são muitas as famílias que ainda estão desabrigadas, recebendo as primeiras atenções do governo do estado, do governo federal, enfim, todos, prefeitos, vereadores. Anísio, que é uma liderança, sempre esteve sensível aos problemas da nossa comunidade, principalmente em momentos como esse que passamos, esse tenebroso inverno chuvoso e com toda essa destruição em praticamente a metade dos municípios de Alagoas. Parabéns ao trabalho dele aqui à frente do Instituto de Identificação do Estado das Alagoas. Ele falou Fernando Palmeira, com as imagens do Chico Nogueira, para a TV Mar da organização Mardon de Mello, canal 525 NET. Claro, 20 anos em defesa da comunidade. E olha só, gente, em 1990, o então presidente Fernando Collor sancionava a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. E hoje a gente traz aqui a advogada Gabriela Holanda para falar sobre a importância do ECA para o desenvolvimento das crianças e adolescentes nesses 32 anos de existência. Bom dia para você, Gabriela. Seja bem-vinda aqui ao nosso estudo.
estúdio. Olha, quando a gente fala sobre a criação do ECA, a gente sente os nossos corações aliviados por termos um documento que garanta, então, todos os direitos e segurança desse público, criança e adolescente, né? Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui no aniversário de 32 anos do ECA, né? O ECA que já tem aí mais de 3 décadas, um instrumento normativo tão importante, né, que trouxe a proteção integral de crianças e adolescentes, porque até então, na legislação minorista, era a doutrina da situação irregular, né? Só se pensava em proteger aquele menor, não havia nem distinção entre criança e adolescente que estava em situação irregular, de abandono ou que tinha cometido algum ato infracional, que na época nem chamava de ato infracional, chamava de delito, de crime mesmo, não havia essa distinção. Então o ECA passou a olhar a criança e adolescente como um ser em desenvolvimento, como um ser que precisa dessa proteção, que precisa ter seu melhor interesse atendido. Então, assim, eu sou perdidamente apaixonada pelo ECA e eu acho que é uma alegria muito grande, eu sinto essa alegria de falar que ele existe no nosso ordenamento jurídico já há 32 anos. É uma alegria, mas ao mesmo tempo, às vezes, a gente fica triste, porque ele existe, ele é lindo, ele é maravilhoso, tem muitas disposições importantíssimas e que a população não conhece, tem total desconhecimento e que às vezes a gente não vê ser colocado em prática. Então, esse é o sentimento, é uma alegria, é um misto de alegria com um pouco de tristeza, porque na prática às vezes a gente não vê o ECA ser colocado realmente no dia a dia, né? As pessoas não terem essa compreensão da importância do ECA. Pois como você bem citou ainda, né, mais de 3 décadas depois, a gente ainda precisa reafirmar pontos básicos do texto do ECA, como, por exemplo, a garantia do pleno desenvolvimento dessa população. Entre essas coisas, a gente tem aqui os direitos fundamentais regidos pelo ECA, a lei da adoção, que voltou à tona no final do mês passado, né, por conta da história da atriz Clara Castanho, que acabou gerando o bebê após um estupro e resolveu doá-lo para a adoção. E ela foi extremamente linchada por conta dessa situação, o linchamento nas redes sociais, né? Aí a gente começa a conversar também a respeito dessa entrega voluntária. Entra no ECA também, por quê? Sim, com certeza. A entrega voluntária, ela é relativamente recente no ECA. Foi com a lei de 2017 da entrega voluntária, que acrescentou o artigo 19A ao ECA. Mas é interessante que o 19A fala especificamente da entrega voluntária. Mas a Constituição em 88 e o ECA reafirmou que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar com absoluta prioridade os direitos fundamentais da criança e do adolescente. Veja só, em 88, no artigo 227 da Constituição, já tinha essa previsão. O ECA, no artigo 4º, reforçou. E aí, em 2017, veio a lei da entrega voluntária e fala assim, olha, a mulher, tanto a gestante como a parturiente, ela pode entregar voluntariamente o filho e isso não é crime, minha gente. Essa mulher, ela é julgada, a Clara Castanho, quando divulgou isso, foi extremamente julgada, porque teoricamente abandonou, né, na fala popular, abandonou o filho, mas não é um abandono, o abandono de fato é crime. O abandono de fato é crime. Mas foi uma entrega voluntária, ela seguiu todos os passos legais. Ela informou para a equipe de saúde que tinha interesse, a equipe de saúde informou a justiça, porque esse é o caminho. Ela teve que ser atendida por uma equipe multidisciplinar com psicólogos, assistentes sociais, para que fosse efetivado, porque também tem que ver se isso não é uma consequência do estado puerperal. Essa entrega tem que ser analisada porque pode ser uma consequência do estado puerperal. No caso dela não foi algo realmente consciente, né? Ela teve esse desejo e olhe que atitude louvável, né? Ela superou isso, todo esse trauma. O trauma do estupro, resolveu levar a gravidez adiante, resolveu ter o filho para entregá-lo à doação após, porque a gente também não pode cobrar que para uma mulher seja fácil
conviver com o filho vítima de estupro, Exatamente. que foi fruto de um estupro, né? Sim. E a gente fala muito sobre isso, né? Relembrar o estupro a cada vez que você olha para aquela criança, ou mesmo nem conseguir manter afeto, laços, né, afetivos com essa criança enquanto ela está no seu ventre. Enfim, realmente uma situação complicada, mas é direito da criança e é dever nosso garantir que essa criança encontre o lar e seja bem cuidada onde ela estiver. Inclusive, Paulana, eu queria ressaltar aqui a importância da equipe de saúde. Né? Então, quando fala de médicos, enfermeiros, diretores hospitalares, também tem previsão no ECA que se eles tomarem conhecimento de uma gestante, de uma parturiente, que tem o desejo de entregar o filho para adoção, eles têm o dever, não é faculdade, é dever de informar a autoridade judicial. É um dever passível de aplicação de multa. Tem previsão no ECA, artigo 258B do ECA. Então, você que é da área de saúde, que não tem esse conhecimento, se atente. Se atente, você tem a obrigação e não precisa a paciente chegar e falar com você, não precisa. Fiquei sabendo que a paciente tal tem o desejo de entregar. Não precisa ser diretamente com o profissional, ele tem a obrigação, ele tem o dever de informar, porque senão ele pode estar sendo aí omisso e participar de um abandono, né? De uma entrega ilegal, porque a gente não permite no nosso ordenamento a entrega direcionada, né? Aquela adoção que eu vou entregar meu filho para fulano cuidar. Não, porque isso vai haver uma burla na fila do Cadastro Nacional de Adoção. Exatamente. Então, a entrega voluntária, ela precisa passar por esse passo a passo para obedecer à fila. E quem está na fila teve que juntar certidão de sanidade mental, passou por entrevista com psicólogo, com assistente social. Há todo um trâmite, um passo a passo para que essa adoção seja feita de maneira segura, né? A gente já recebeu, inclusive aqui no estúdio, Gabriela, pessoas que já participaram da adoção, que já conseguiram adotar e nos contaram quanto realmente é demorado, é um período em que eles vivem muita ansiedade, não é fácil. A gente realmente precisa respeitar essa fila. E o que chama atenção também, né, Gabriela, é que esse caso, ele veio à tona, na verdade, logo depois a gente ter visto o caso de uma criança de 10 anos também que estava pedindo para fazer o aborto porque tinha sido estuprada também. A gente acabou vendo aquele caso todo da promotora e a juíza tentar convencer a criança de 10 anos a não praticar o aborto, mesmo sendo vítima de estupro, né? E assim, foi muito discutido até se realmente foi estupro ou não. E é importante ressaltar que foi estupro sim. Sim. Criança de 10 anos não consente, não tem... Não, até 14 anos é estupro de vulnerável. Gabriela, mas supostamente foi uma relação que ela teve com um menino de 13, 14 anos. Ele já é adolescente. É a importância de saber também a distinção entre criança e adolescente. Até 12 anos é criança. Quando a gente fala até 12 anos, a gente diz 11 anos, 11 meses e 29 dias. De 12 anos até 18 anos incompletos, é adolescente. E os atos daquele adolescente já tem uma outra consequência. Ele cometeu um ato infracional passível de aplicação de medida socioeducativa. A menina com 10 anos, ela era criança. Então, é outra situação. É estupro, sim, ainda que teoricamente, né, consentido, tinha uma relação, mas sim, as pessoas às vezes tentam deturpar quando não conhecem a lei. Exatamente. E assim, é uma hipótese de aborto legal, né, decorrente de estupro. E aí é o que foi mais chocante, porque logo depois, quando a Clara Castanho falou e disse que entregou, as pessoas criticaram do mesmo jeito. Aí você faz, poxa, se quer abortar, não pode. Mesmo estando na lei, dizendo que é legal. Mesmo podendo, mesmo podendo. Porque tem uma recomendação que até não sei quantas semanas, isso é uma recomendação que não supera a lei.
né? Não supera a lei. Se de fato existe essa recomendação, não supera a lei. Aí tá, tudo bem. Ela resolveu esperar e ter a criança. Fantástico. Ela ter essa coragem e entregar de forma correta, da forma prevista pelo ECA, era para ser um ato extremamente louvável, né? E ainda assim ser criticado. Eu acho que a gente tem que divulgar mais a possibilidade da entrega voluntária para evitar abandonos. E às vezes até pensar assim, poxa, mesmo uma gravidez indesejada, né, não foi vítima de estupro, não é permitido no nosso ordenamento o aborto, né, se não for nas hipóteses legais. Por que não pensar que existe a possibilidade da entrega voluntária? Pois é, e a gente entra numa discussão, né, sobre o direito da mulher de decidir se ela quer fazer essa entrega ou não, né? Eu acho isso muito importante sobre a questão dela poder fazer essa entrega voluntária sem ser criticada, inclusive por quem vai acolhê-la no momento em que ela fizer a entrega. Isso realmente é muito importante. A gente está com o nosso tempo esgotando. Gabriela, poderia conversar mais uma hora com você aqui sobre esse assunto, mas a gente pode marcar mais para frente outras entrevistas para debater também outros pontos do ECA. Tá? Muito obrigada pela tua participação aqui. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Vamos agora para um rápido intervalo, rapidinho mesmo. Daqui a pouco a gente vem trazendo mais informações para vocês.